Olá para você que acompanha aqui a nossa programação multiplataforma. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista, que hoje está artístico, cultural e, por que não, circense. A gente recebe Kim Yokoyama, que é palhaço, psicanalista e o coordenador do núcleo de circo da Escola Viva de Artes Cênicas aqui de Guarulhos. Kim, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, olá a todos, é prazer estar aqui. Espero que a gente se divirta um pouco neste dia. Tenho certeza que será aqui um bate-papo muito prazeroso, Kim. Kim, você é guarulhense, mas nem sempre você morou por aqui, né? Qual a sua relação com a cidade de Guarulhos hoje? Então, Leandro, eu cheguei há uns 7 anos atrás, mais ou menos, acho que em 2017, mais ou menos isso. Eu tinha uma companhia de circo-teatro que atuava bastante aqui na cidade. A ideia da companhia era a gente fazer a contramão, né? Em vez das pessoas irem ao circo-teatro, a gente levava até as comunidades, né? Os bairros mais afastados. E Guarulhos nos abraçou de uma forma bem interessante, né? Então a gente acabou criando um projeto escola, que acabou durando aí uns 10 anos, né? A gente ficou de 2004 até 2014, mais ou menos. A gente fez bastante as escolas municipais, né, estaduais, algumas particulares, e a ideia era levar espetáculos que misturavam a linguagem do circo-teatro na figura do palhaço, né, que é a figura que a gente pesquisou no início, e foi uma aventura linda, assim. Aí mudei para cá, né, casei, e desde então eu estou morando na cidade e agora, atualmente, eu tento transmitir, conversar sobre, né, essa figura esquisita que é o palhaço, assim, essa Já falaremos dessa figura e também falaremos da figura do psicanalista juntos, né? Porque você diz que é palhaço e psicanalista necessariamente nessa ordem. Primeiro palhaço, depois psicanalista. Mas antes, eu quero saber como é que você tomou gosto pela arte, como é que você entrou nesse meio, como é que você iniciou, quando é que isso passou pela sua cabeça e você falou, é isso que eu quero fazer, quero viver disso aqui. Leandro, na verdade não passou pela minha cabeça, eu tinha uma ideia fixa que eu queria mexer com sociologia, antropologia, psicologia, quando eu era adolescente, e aí aconteceu um acidente, eu tinha na época uma agência de turismo educacional com um amigo meu, e a gente organizava muitos eventos no final do ano, né? Então eram estudos do meio durante o ano letivo e no final do ano, para esses mesmos clientes que eram as escolas, a gente dedicava assim alguns eventos assim meio que grandes, mas nada megalomaníaco, assim, eram eventos grandes. Então contratava muita gente e em um desses anos, eu não lembro mais exatamente qual que foi, mas acho que foi 2002, 2003, a gente tinha uma dupla de circo que ia fazer uma apresentação e a moça quebrou o braço um dia anterior fazendo o arame, né? No circo tem aquele arame que vai. E aí ela tentou segurar no arame para não cair no ensaio que ela ia fazer e quebrou no meio do braço ali. E ela ligou do hospital dizendo que não ia participar, que ela não ia conseguir fazer, e a gente ficou um pouco assustado com aquilo, né? E falou, como não? Né? Daqui 12 horas o evento, enfim. Aí o meu sócio na época, coordenador de planejamento, falou, cara, você precisa ir, não tem ninguém. E eu tava com o rapaz que ia fazer a dupla com ele e falei, cara, eu não sei fazer nada, vamos nessa, né? A única coisa que eu sei fazer artística é escrever alguma coisa, né? Nessa época eu queria também escrever poesias e tal, né? Alguns contos eu já tinha escrito. Aí ele falou, bora lá, faz tudo que eu falar, né? Aí ele me deu lá o nariz, peguei uma tinta guache, assim, coisa horrível, craquelou a cara, eu coloquei a roupa toda colorida, sem referência nenhuma disso tudo, e foi, né? E aí rolou meio que uma química, assim, entre a minha crença, talvez, inocência de estar achando que ele estava fazendo aquilo de verdade, mas era tudo cênico, e as pessoas se divertiam muito, talvez com a minha inocência, com a minha sinceridade em cena, que hoje é muito difícil, né? Depois que você pega a técnica, você não consegue mais, você vira um mentiroso, né? Mas eu estava ali num estado totalmente acreditando naquilo, e deu certo. Aí à tarde a gente repetiu a dose, deu mais certo ainda. Depois, no outro dia, a gente estava escrevendo roteiro, ouvindo o disco do Jorge Benjor e cortando roupa do pai dele, do brechó, para fazer figurino. Isso
durou um bom tempo. Você foi muito espontâneo, né? A espontaneidade, eu digo que é um grande carisma para as pessoas, né? Isso é bem. A gente percebe isso bem, né? Hoje, principalmente com todo mundo fazendo vídeo, todo mundo tentando aparecer de alguma forma, a espontaneidade e o carisma andam aí de mãos dadas praticamente. E foi assim que você se tornou um palhaço. Então, eu quero que você diga, ou tecnicamente, ou conceitualmente, ou artisticamente, do modo que você acha melhor, passar para o público o que é exatamente um palhaço. Hoje você interpreta o palhaço Quindim, né, que é o seu personagem, e o que é o palhaço, então? Então, Leandro, na verdade, é legal que você perguntou dessa forma, porque dá pra gente tirar bastante coisa daí. Eu não interpreto o palhaço Quindim, ele não é uma personagem. Eu costumo dizer que todos nós somos palhaços, todos nós temos um palhaço, e a gente faz um esforço danado para que ele não apareça. Né? Então a gente vai atrás de várias coisas, inclusive os adultos, as crianças não têm muito isso, elas são mais ligadas a essa figura do palhaço. Mas o ser humano adulto, ele tem uma mania quase que inconsciente de tentar esconder o palhaço que tem dentro de si, né? E, na verdade, quando você aceita essa condição, tira um peso enorme das costas e a gente fica, assim, aliviado, né? Então, tecnicamente, eu acho que poeticamente, teoricamente, conceitualmente, eu acho que todos nós somos palhaços, e o Quindim, que é o nome do meu palhaço, ele meio que me salvou, assim, de muitas coisas que eu passaria, né, se não tivesse acontecido o infeliz acidente, porque houve dor ali daquela pessoa que quebrou o braço, Claro. e esse reencontro comigo mesmo, que é uma parte de mim que talvez eu estaria até hoje tentando me esquivar dela, eu não teria conhecimento, né? Então hoje talvez eu tente transmitir para os jovens, né, e adultos que chegam para fazer curso comigo essa ideia de que todos nós somos ridículos, ou temos um ridículo, não é que somos só isso, né? Nós temos essa parte ridícula e que a gente faz um esforço danado para ninguém ver. Então, por exemplo, se você estiver voltando para sua casa depois aqui do seu trabalho e sozinho na rua, você guarda o carro, atravessa, tropeça, ninguém vê, você não tem ninguém. 11 horas da noite, você olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém e dá um sorrisinho de canto. Esse sorrisinho de canto é o seu palhaço dando ar da graça. Então você riu de si mesmo, né? Isso é uma potência. Para mim, assim, do meu ponto de vista, isso é uma potência que o adulto deixou de ter. Acho que é isso. Bacana, e eu acho importante a gente colocar o nosso palhaço para fora. Tento fazer isso também na minha profissão, Kim. Acho que é bem importante para a gente também, enquanto comunicador, e acho que os ganhos, né, de fazer um curso, e aí depois você vai poder falar melhor sobre isso, mas antes eu quero saber um pouco do psicanalista, mas talvez os ganhos ajudem aí na desinibição, né, na humanização, enfim, na empatia maior até com o público, mas depois você vai falar do seu curso. Antes eu quero entender agora pela ordem, né? Falamos de você ser um palhaço e também psicanalista, necessariamente nessa ordem. Onde é que as duas áreas, elas se falam a mesma língua? Onde é que elas se encontram, Kim? Olha, Leandro, o Lacan, Jacques Lacan, um psicanalista francês que não está mais entre nós, que deixou um legado aí, ele deu uma reestruturada, vamos dizer assim, na psicanálise de Freud, ele sempre andou por entre os artistas e sempre que ele podia, ele estava junto deles. E ele bebia dessa fonte porque ele achava que a psicanálise era muito parecida, né? Tanto é que o lugar que eu estudei, ele é, no seu registro CNPJ, um lugar onde a nomenclatura é psicanálise e arte, né? Então é uma coisa que anda de mãos dadas, porque o que é a arte? A arte ela é a expressão do inconsciente, né? De uma forma mais sublime, vamos dizer assim, é uma forma de sublimar os sintomas de nós artistas que fazemos a arte, tanto na dança, quanto no teatro, quanto no circo, quanto nas artes plásticas, quanto, enfim, nessa infinidade de música, né? Infinidade de coisas. Então, eu não vejo muita distância sobre isso, né? A minha sorte de ter encontrado a psicanálise, depois de ter lá na adolescência desistido, entre aspas, né? Eu fui tomado pela arte, né? Uma coisa até bonita que o meu parceiro Cristiano falou um dia para mim, que a gente não escolhe ser artista, a gente que é escolhido pela arte. Não que a gente seja assim algo né, especial, mas não tem como. Se você tem uma inquietude dentro de você e não corresponder a ela, em algum momento você vai precisar fazer psicanálise, né? Tipo assim. Então,
Eu não sei, eu acho que não são coisas distintas, são coisas muito parecidas, e eu ganhei essa possibilidade, esse presente de poder entrar em contato um pouquinho antes da pandemia, né, do coronavírus. Ah, eu estava ali dando aula, inclusive, quem me deu esse presente também, né, eu estava dando aula e o professor, diretor da escola, olhou e falou: cara, você faz terapia em grupo, você faz a psicanálise já, só que você não sabe, você não tem técnica, e por que não fazer, né? Aí ele me convidou, a gente conversou sobre umas bolsas, assim, eu fiquei super empolgado, fiquei muito contente com aquilo, era um sonho, uma realização adolescente, né? E aí aconteceu, né? Aconteceu e hoje eu me divido nessas duas, necessariamente nessa ordem de importância, né? Desculpa, não de importância, mas de chegada na vida. Então, quando eu digo nas minhas redes sociais que é necessariamente nessa ordem, não é porque um é mais importante que o outro, e sim porque são respeitos do tempo, né? Da coisa, da cronologia, da ordem de como eles chegaram na minha vida. E o máximo respeito ao palhaço e ao psicanalista. A hierarquia das carreiras, digamos assim, né? E aí, podemos dizer. mais ou menos isso. E vamos falar um pouquinho, então, você citou aí a Escola Viva, né? A Escola Viva de Artes Cênicas, que é um projeto mantido pela Secretaria de Cultura, né? Que tem cursos, tem oficinas gratuitas, enfim, as pessoas se inscrevem. Sei que as turmas desse ano já foram inscritas, né? Foram até junho as inscrições, em julho foi o processo seletivo, então já tem novas turmas atuando. Quando tiverem novas vagas, com certeza a gente também vai divulgar por aqui. Ali você coordena o núcleo de circo, evidentemente, e dá aula de palhaço para essas pessoas, ou da parte circense para essas pessoas. Fala um pouquinho como é que é o projeto da Escola Viva e a possibilidade de poder atender a essas pessoas que, às vezes, não tem muita esperança, né, na própria vida e, de repente, ali por um caminho encontram uma profissão, enfim, podem aí abrir as portas, como até aconteceu com você, de uma outra maneira, né? Acho maravilhoso, Leandro, essa ideia, porque eu quando eu cheguei em Guarulhos, né, não quando eu estava fazendo espetáculos, mas quando eu comecei a oferecer aulas e workshops, né, na verdade não eram workshops de fim de semana, eu percebia como o Guarulhos ele era uma infinitude de talentos, assim, né, joias sem lapidações, assim, pessoas com muito talento, né? Guarulhos muito uma fonte gentil, assim, né? De talentos. E aí quando acontecem esses programas, né? Públicos, assim, gratuitos, eu fico muito feliz porque você acaba conhecendo diretamente esses jovens que têm esse potencial, esse talento. E aí o desenvolvimento lá na escola não é só na linguagem de circo, né? Teatro e dança. São cinco artistas orientadores, todos pontas, assim, né? Não falando por mim, mas por eles, que eu os conheço. A Rebeca, o César, o Rubens e a Ana. São pessoas, assim, de uma competência, de um comprometimento com esses alunos, assim, que é invejável, né? E eu fico ali, meio aprendendo com eles, tanto com esses, né, artistas orientadores como com os alunos. Eu acho que o que mais me realiza é poder estar lá uma vez por semana, né? Tem 2 turmas, uma tarde e uma noite, de quinta-feira. Agora, em 2023, a gente organizou dessa forma no edital. E é uma maravilha, assim, é um encantamento, sabe? Eu não tenho muito vocabulário para descrever o que eu sinto, mas é como se fosse um complemento, assim, sabe? É como se fosse um propósito, né? E aí você vê, assim, os embriõezinhos e aí os entendimentos, eles ficam muito cabeções, querendo pensar muito nas coisas. E palhaço e palhaçaria, né, que é o que a gente fala no circo, a modalidade dentro do circo, a palhaçaria, que foi o que eu propus pro projeto, que foi aceito e estamos nesse processo, é um lugar de muito sentimento, né, de muito resgate da criança. Então a gente vai muito para esse lugar, né. Acaba sendo terapêutico. Acho que meu amigo Fábio lá da Escutarte, ele acabou vendo isso, né, que é um lugar terapêutico, e ele abarca, né, ele acolhe. Então o palhaço ele tem essa tendência
diz Clarice Lispector, em seu texto Das Vantagens de Ser Bobo, que o palhaço é o único ser capaz de morrer de excesso de amor. Ser humano, né? Porque ainda tem alguns outros seres que habitam esse planeta que conseguem fazer isso, mas o do ser humano, o palhaço é o que consegue fazer essa manobra interna de morrer de excesso de amor. Parece um pouco piegas, assim, mas eu acho, no mínimo, bonito. Então, estar com eles é um presente para mim. Eu acho válido, poético e, na verdade, quando a gente faz o que realmente está na nossa alma, né, está no nosso sangue, é como se fosse uma extensão da gente. Então, nada mais gratificante que isso. Kim, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente, para o intervalo, para encerrar esse primeiro bloco. Na volta, vou te perguntar sobre políticas públicas para a área cultural aqui em Guarulhos. Quero ver qual é o seu ponto de vista sobre isso. Beleza? É o tempo aqui, ó, da gente beber uma aguinha, fazer uma pausa e já estamos de volta. Legal, o ponto de vista já está de volta, então. Hoje a gente está conversando aqui com o palhaço psicanalista e coordenador do Núcleo de Circo da Escola Viva de Artes Cênicas, o Kim Yokoyama. Kim, aqui na saída para o intervalo, eu já tinha deixado uma questão aqui que eu gosto muito de fazer para os participantes que vêm falar da área cultural no programa, que é o que eles sentem, qual o ponto de vista deles sobre as políticas culturais hoje no município de Guarulhos para os artistas locais. O que você pode dizer sobre isso? Olha, Leandro, eu tive uma participação, eu tive uma participação curta, bem curta, por conta do curso de psicanálise. Ele estava avançando exatamente na época em que eu assumi a cadeira de artes cênicas do Conselho Municipal de Políticas, né, aqui de Guarulhos, com a cadeira de artes cênicas, e a gestão anterior que fez o plano municipal era assim uma coisa fantástica, né? Eles estavam realmente criando uma identidade cultural na cidade. Eles criaram, né? Fizeram o documento e tudo. E nosso papel naquela época era 2021, né? Eu estou falando da gestão 2021. Nosso papel naquela época era colocar em prática aquele planejamento todo, né? E só que eu estava assim, num beco sem saída, porque era uma responsabilidade muito grande, né? E também era uma decisão que eu tinha que tomar, porque eu estava perdendo muita coisa da psicanálise. Então, o que aconteceu? Eu tive que sair e deixar a cadeira vaga, aí a suplente também ficou pouco tempo, e eu me afastei um pouco desse lugar, né? Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta mais diretamente, o investimento cultural, não só em Guarulhos como no Brasil, ele é muito aquém daquilo que é necessário, né? Então você vê o período pandêmico, como as pessoas se salvaram, de certa forma, consumindo cultura nos streams da vida, em casa, ouvindo música, né? E aí, assim, a gente vê o papel fundamental da arte no mundo, né? Então, o Brasil, ele é um adolescente, vamos dizer assim. São Paulo é uma criança e Guarulhos é um bebê em relação ao investimento cultural, em relação a finanças mesmo, né? Investimento. Então, esses programas que você vê, que a gente estava falando, gratuitos, que a cidade oferece, não atinge a quantidade de pessoas, de talentos que tem na cidade, para que eles se estimulem, estudem e se tornem artistas da cidade de Guarulhos. E aí, às vezes, os que vão, não basta só os artistas orientadores que estão lá ser o que são, fazer o que fazem, se dedicar como se dedicam, porque existe também uma carência, talvez um abandono da parte que teria que estar nos calçando, nos alicerçando para que a gente pedagogicamente pudesse fazer a realização desses projetos com mais profundidade, com mais seriedade, com mais gosto até, né? Então, engloba muita coisa, eu sei, né? A máquina, não só aqui em Guarulhos, como em todos os lugares, funciona de um jeito que a gente não gosta que fosse, a gente gostaria que fosse de outro jeito, mas talvez não desistir seja um caminho que alguns artistas, tanto de Guarulhos como fora de Guarulhos, escolheram, né?
Eu já quis desistir, já entrei em depressão por causa disso, a psicanálise me salvou e cá estou novamente buscando fazer o que eu, de repente, fui escolhido para fazer, né? Então, acho que falta muito incentivo. Isso é lugar comum, né, Leandro, falar sobre isso. Assim, o que eu estou dizendo é lugar comum. Qualquer artista que você chamar e perguntar vai ser uma resposta bem parecida ou igual. Mas é isso. Aquela comparação de adolescente, criança e bebê, talvez seja uma metáfora que corresponde ao que eu acho. Eu acho que tá justo. Às vezes a gente vê investimentos pontuais, né? Algumas leis que são aprovadas, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, enfim. A gente vê coisas muito pontuais, mas ainda falta bastante, né? Na verdade, essa pergunta ela também tem o viés objetivo de ver um pouco o seu ponto de vista com relação ao seu otimismo ou pessimismo. Você acha que há esperança, por exemplo, para um quadro como esse se reverter no, sei lá, médio, longo prazo? Quanto seria? Você acha que é possível? Você vislumbra alguma coisa aí no horizonte? É que nem a educação, né, Leandro? A cultura e a educação é uma coisa que é a longo prazo, né? Então a gente tem históricos do nosso Brasil baronil aí, que a gente passou centenas de décadas e a gente ainda tem dívida com alguns povos, inclusive, né? E esses povos que eu digo somos nós também, porque nós não somos puro de nada, né? A gente é uma mistura de muita coisa. Então, no nosso sangue corre um monte de DNA, de sangue, de ancestralidade. E a gente não entende isso, né? Talvez, assim, de uma forma mais clara. E então tem muita cura ainda, uma palavra meio estranha de usar, mas assim, tem muita cura ainda para a gente poder vislumbrar. Acho que esperança é diferente de expectativa, sabe? Talvez eu seja um homem esperançoso ao invés de ter expectativa em relação a isso. Então, enquanto tiver gente, mesmo que seja pouca gente, e eu sei que não são poucas pessoas, tá? É muita gente fazendo a esperança. Expectativa. Então, acho que a longo prazo, com educação, com cultura, com pessoas fazendo, dando valor a isso. Se você faz esse programa, por exemplo, e ninguém dá valor para ele passa batido e ninguém vê. Não importa a sua paixão, sua veemência nisso, e da equipe toda que aqui está. Não adianta as coisas interessantes que a gente que é entrevistado vai falar. Se as pessoas dão audiência, fazem gosto, vocês perduram, vocês existem, vocês permanecem. Vira cultural, vira referência. Então eu gostaria que, esperançosamente dizendo, que a arte no Brasil, em São Paulo, em Guarulhos, fosse isso. Tomara que possa chegar nesse nível. Kim, fala pra gente um pouco do projeto Hospitalegre, que eu não sei se é algo similar ao Doutores da Alegria. Você participou, você ainda participa? Fala um pouquinho dessa atuação pra gente. Não, esse projeto ele é extinto, né? Ele existiu, eu atuei nele em 2017, a convite de uma amigona minha, Alessandra Siqueira. Eu nunca tinha ido para um hospital, eu tinha 10 anos já de máscara, né, de palhaço, já de estudos e pesquisa. Reconheci o quindim como parte minha. Eu costumo dizer que não é que eu trabalhava como palhaço, eu reconheci o palhaço há 10 anos, né? E aí, há 10 anos trabalhando, ela falou, olha, surgiu uma vaga, ela era de Santo André na época, o projeto era daqui, e a ideia foi o seguinte, uma pessoa de Guarulhos estudou nos Doutores da Alegria, dentro do programa que eles tinham lá de formação de 5 anos, né? Meio que a faculdade para palhaço hospital. E aí ele veio para Guarulhos querendo implantar a ideia aqui. Conseguiu, não era muito grande, mas tinha lá 4 palhaços, 6 palhaços, ia no Hospital da Criança e do Adolescente e algumas vezes no Hospital Geral, visitar a ala pediátrica, né? Eu não conhecia esse projeto, eu não sabia que existia, e até a Alessandra me convidar. Aí ela me apresentou, falei, nossa, que legal, mas eu não vou não, tenho um monte de medo disso, não sei lidar, né? E ela, não, a sua maquiagem, seu figurino, ele é bem legal, vamos fazer, e eu aceitei, assim, né, eu tenho um violão aqui atrás,
eu coloquei ele assim, o jaleco e ele na frente, parecia um escudo de força, o violão ia na frente, assim, tipo, eu ia atrás do violão, a Alessandra na frente. E eu lembro que depois de duas ou três enfermarias que a gente entrou, eu já estava indo na frente com o violão atrás, querendo brincar, querendo propor, assim. E eu lembro que no final do dia a gente chorou bastante, eu pelo menos, né, porque não dá para explicar o que é aquilo, só quem vive que sabe. E aí a gente ficou 1 ano e meio atuando, e depois a gente reescreveu esse projeto, e a gente está juntando forças e esperanças para colocar ele em 2024 de novo, com outro nome, juntos, e provavelmente também em Guarulhos, que é a cidade que a gente desenvolveu o projeto anterior. Então, assim, essa experiência, Leandro, é impossível de descrever, né? Impossível de descrever. Assim, eu só tenho uma ressalva a fazer sobre isso, que tem muita gente que assiste o Doutores da Alegria, ou Patch Adams, ou qualquer filme em relação a isso, e vai numa lojinha de fantasia e compra nariz, e pinta o rosto, e junta um monte de gente 20 semana, e vai nos hospitais. Eu não sei, eu acho bonito assim, a ideia, mas eu acho que a gente precisa ter cuidado, porque precisa de muita técnica para fazer isso. Eu era profissional da área das artes circenses, a figura do palhaço, há 10 anos, quando eu recebi esse convite, e eu, por respeito a esse processo de crianças em hospitais que não querem estar lá, que estão doentes, que, sabe, estão sensíveis, vulneráveis, você chegar lá para sua vaidade se sentir bem, você chegar lá para falar: à noite eu vou dormir e vou ter um sonho maravilhoso porque eu fui lá fazer o bem. Eu acho isso um lugar muito de armadilha egóica, narcisista, assim, sabe? Então, quando a gente vai para o hospital, a gente não vai por nossa causa, a gente vai por causa do outro. E isso é um lugar muito difícil de entender às vezes, né? Então, essa dica eu queria deixar para o pessoal que faz voluntariado em hospital para tomar esse cuidado. Nada contra, mas se for fazer, estuda bastante, atua em teatro, atua na rua, atua em picadeiro, depois de uns aninhos, você pensa em ir para o hospital, porque é o último lugar que o palhaço tem que pisar, é no hospital. O último lugar que qualquer ser humano precisa pisar é o hospital, mas se lá estivermos, vamos ser honestos com isso. Eu acho que está bem mais do que explicado aí, inclusive acho que aí a psicanálise entra bastante junto, né, para essa atuação, principalmente numa área hospitalar. O estudo sempre é bem-vindo em qualquer área, sempre digo isso. Para a gente fechar o programa aqui, Kim, eu queria que você então aproveitasse vi que você tem um viés muito otimista e muito emocionado, e isso é muito bacana para quem é artista precisa disso, senão não tem como trabalhar. E aproveitasse e falasse um pouquinho do circo como um lugar inclusivo, né? Porque ele vale para todos os tipos de pessoas, né? O alto, o muito baixo, o gordinho, o mais magrinho, qualquer faixa etária. Ali, o circo, você aproveita a característica da pessoa justamente no que ela tem de melhor. Então, eu acho um espaço extremamente inclusivo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, inclusive nos cursos que você dá, para a gente aqui encaminhar ao final do programa. Kim. Maravilha. Você acabou dando uma descrição bem resumida, mas bem sincera, né, do que é o circo, né? Porque, por exemplo, no curso lá, a gente tem vários biotipos, né? Não só físicos, mas tipos psíquicos também que chegam com interesse, né, em estudar não só o circo, mas as outras áreas, mas falando da linguagem em questão que eu ofereço lá, você acaba percebendo que essa cena, essa cena que eu digo é sketch, né? Porque em circo teatro a gente fala sketch, que são cenas curtas de 3 a 6 minutos e tal. Então nessa sketch não cabe esse biotipo psíquico ou esse biotipo físico, mas nessa outra cabe, né? Então pede, de repente. Ontem mesmo a gente ia aula, ontem quinta-feira, né? Outubro de 2023, nós estávamos lá. E aí entrou uma menina de uns 18 anos, baixinha, e um outro rapaz musculoso enorme, para fazer uma cena em dupla. E eles não falaram nada, eles só entraram, cumprimentaram a gente, a plateia, que a gente faz a plateia cênica, né? E a gente começou a rir, né?
porque, né, era muito discrepante a forma física dos dois. E o tipo psíquico nem se fala, né? Que cada um tem a sua história, sua família, seu pai, sua mãe, que vai resultar aí nessa caminhada emocional. Mas não só na palhaçaria, mas em qualquer outro lugar, né, das artes circenses, você vai aproveitar. Isso é histórico, né? Você lembra lá Priscas Eras, a mulher barbada, né? O homem mais alto do mundo, o homem mais forte do mundo. Enfim, essas referências que tinham no mundo do circo, você percebe que é um lugar de acolhimento até, né? Todo mundo trabalha lá, todo mundo se ajuda lá, acaba sendo um resumo do que poderia ser o mundo, né? Talvez, não sei. Sou meio um sonhador falando aqui, ô Leandro. Mas você define muito bem como que o circo é, e é isso mesmo, é um lugar de acolhimento, né? De todas as formas humanas de existir. A gente precisa dar uma viajada de vez em quando, Kim, porque às vezes a realidade também, só a realidade bate muito na gente, viu? Então viajar também é preciso, viajar na cabeça, né? Também Navegar é preciso, diria o poeta, né? Então, e viajar na cabeça também, acho que faz parte. Kim, chegamos ao final do programa, quero agradecer você pela participação, muito obrigado por estar com a gente e disponibilizar o seu tempo aqui. Valeu. Pode deixar aí um contato final, se você quiser deixar algum contato, uma consideração, enfim, fica à vontade, tá? Bom, queria agradecer o convite da Carol, né? Queria agradecer você também, pessoal da técnica. Tenho 2 redes sociais, né? Uma que é minha pessoal, que é Igor underline Kim underline Yokoyama, como está escrito aí na tela. E a outra profissional da psicanálise é Psiquim Analista. Só que não é tudo junto, é psi.kim.analista. Quem quiser seguir lá e acompanhar as postagens, os stories. Eu faço pouca coisa, eu sou mais dessa relação mais humana mesmo. Mas eu coloco coisas lá, e, enfim, quem quiser procurar saber mais, fazer pergunta, conversar, trocar ideia, saber da Escola Viva para 2024, fazer análise, estamos lá. Eu que agradeço aí o espaço e a abertura para bater esse papo aí com vocês. Tá valendo tudo. Obrigado, Kim. Tamo junto. Muito obrigado a você também que acompanhou mais essa edição aqui do nosso Ponto de Vista. Quero reiterar aqui para você que a gente tenta fazer os programas aqui da melhor maneira para levar a você um conteúdo de qualidade, um conteúdo bacana, aquilo que você possa apreciar, principalmente aqui local, né, das pessoas que, afinal de contas, fazem essa cidade de Guarulhos e tornam ela o que ela é. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nos vemos numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.